Igreja Batista Amor e Graça. Fique atento à nossa programação. Nossos cultos presenciais voltaram em todos os nossos campos. Canoas, às 10 horas da manhã aos domingos, Igrejinha, às 19 horas da noite aos domingos também, e Cachoeirinha, todo domingo, às 17 horas da tarde e 19h30 da noite. E é claro, seguindo todos os protocolos de segurança. E não se esqueça a campanha do nosso quilo de amor. É só você trazer 1 quilo ou mais e doar em qualquer um dos nossos campos. Agora olha que livro incrível estamos estudando todo domingo pela manhã no nosso campus online. A IBAG é uma igreja em células. Encontre-a mais perto da sua casa e participe. Você pode encontrar ela no nosso aplicativo ou pelo WhatsApp da secretaria. Às 15 horas de domingo, no nosso campus online, sempre temos atividades para a nossa criançada da IBAG Kids. E nesse mesmo horário, mas de forma presencial no campus Cachoeirinha, a nossa garotada do Start Up está reunida com muita diversão. Corre lá e baixe nosso app no seu celular e fique por dentro de tudo que acontece aqui na nossa igreja. Além disso, curta e compartilha todos os nossos conteúdos das nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima! Bom dia, graça e paz. Esse é mais um dia que Deus preparou para nós. Se alegre, irmãos, se alegre. Se alegre onde você está, no estado que você está, no país que você está. Se alegre porque Deus te deu o dom da vida, o dom de acordar mais uma manhã, estar respirando com a sua faculdade mental aí, abençoada, bombando, funcionando muito bem. Se alegre. Vamos orar por essa palavra. O último capítulo, o último estudo do livro de Romanos, capítulo 16, vai acontecer logo após a oração. Pega a sua caneta, pega seu marcador de texto, pega a sua Bíblia, pega seu caderno de anotações e vamos estudar juntos. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela Tua graça. Fala conosco através da Tua palavra. Nos revela a Tua palavra, uma palavra rema nessa manhã. No nome de Jesus, amém. Eu creio. Queridos, capítulo 16 de Romanos. Eu quero, antes de nós mergulharmos no capítulo 16 de Romanos, eu quero lembrar, como é a última aula, eu queria lembrar para ti algumas coisas. Vamos fazer aqui, em alguns minutos, muito breve, um recapitular de tudo que nós estudamos até aqui, ok? Primeiro momento, lá atrás, no início de tudo, se você for lá na aula número 1, Romanos capítulo 1, você vai ver que eu lecionei essa aula e eu falei para você, para ti, que a carta que Paulo escreveu ao povo de Roma foi uma carta doutrinária, ou seja, o maior tratado teológico e doutrinário na palavra de Deus, para mim e para muitos outros estudiosos, PhDs e doutores, quando o assunto é evangelho, para eles e para mim, a carta de Paulo ao povo de Roma, aos romanos, é o maior tratado teológico e doutrinário que está aqui, na palavra de Deus, o maior. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 12, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vai tratar sobre doutrina, ok? Doutrinas, faz, não faz, pode, não pode, deve, não deve, ok? Doutrinas, de forma teórica. Do capítulo 12 ao capítulo 16, Paulo vai tratar dessas doutrinas, porém, agora de forma prática, conduta, comportamento, testemunho. Então Paulo vai tratar sobre o caminhar da igreja de Cristo. Capítulo 1 a capítulo 11, doutrina, teoria. Capítulo 12, capítulo 16, prática, convivência, comportamento, vida. Perfeito? Então esse é um ponto que nós falamos lá no início, na primeira aula.
Um outro ponto interessante também que nós falamos na primeira aula é: Paulo não formou, Paulo não constituiu, não foi Paulo que implantou a igreja de Roma. Paulo não foi um implantador de corpo presente para a igreja de Roma, ok? Paulo, ele é um discipulador, um pastor da igreja de Roma, mas não foi ele que implantou a igreja de Roma. Alguns irmãos implantaram a igreja, mas tinham Paulo como seu mentor, o seu pastor. Então Paulo pastoreou a igreja de Roma de forma, o quê? Por cartas. Na maior parte do tempo foi por cartas, ok? Esse foi um ponto muito interessante também, lá da primeira aula. Agora vamos ler Romanos capítulo 16. Romanos 16, vamos ler Romanos 16 todinho e vamos começar a mergulhar no livro de Romanos. Romanos 16 todinho, vamos lá. Abre tua Bíblia aí, espero que esteja aberto com o teu caderno. Romanos capítulo 16, verso 1. A cargo de título é saudações pessoais. Eu estou na versão NVI, ok? Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a receba no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. 5. Saúdem também a igreja que se reúne nas casas deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Uau! Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa. Aleluia. Mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Fregonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Verso 17. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos. Isso aqui é muito importante. Ao ensino que vocês têm recebido, afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, engana o coração dos ingênuos. 19. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. 21. Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jasson e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio,
que redige esta carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto, envia-lhe saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. 25 e penúltimo. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do ministério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Nós olhamos para a carta de Romanos, capítulo 16, e pensamos assim: meu Deus, por que Paulo saúda tanta gente? Eu quero começar dizendo para ti que Romanos capítulo 16, ele precisa ser separado em 3 vias, ok? Porque senão a gente se perde. Parece que é apenas uma carta de saudações, mas não é. Romanos 16 tem princípios, preste atenção, princípios que a igreja de Cristo tem que viver hoje, poderosos. Ué, pastor, eu só vi você falar saúdam, parece que é só isso. Mas você vai grifar agora na tua Bíblia, aí nos teus estudos, princípios poderosos que a igreja de Cristo tem que viver na terra. 3 vias. Vamos embora separar Romanos 16 em 3 vias. A primeira via que eu vejo logo no verso 1 e vai até o verso 16, de 1 a 16, é a via dos amigos de caminhada. Do verso 1 a 16, Paulo vai tratar sobre os amigos de caminhada da fé. Os amigos de caminhada cristã, os amigos que te fortalecem, os amigos que te protegem, os amigos que patrocinam o seu ministério, os amigos que oram por você e os amigos que foram presos com Paulo por causa de Paulo. Não entendi, calma aí, é isso mesmo. Amigos de Paulo tão fiéis ao seu chamado, tão fiéis à sua liderança, tão fiéis ao seu pastoreio, que fizeram questões de serem presos junto com Paulo para não ficar longe do apóstolo Paulo. Uau! Do verso 1 a 16, então, são os amigos de caminhada, ok? Do verso 17 ao verso 20, eu olho para a Bíblia e vejo o quê? Inimigos a evitar. Nós lemos sobre isso, pastor? Lemos. Passou batido, tu nem percebeu. Do verso 17 a 20, segunda via, inimigos a evitar. E do verso 21 ao verso 27, servos de Deus, que precisam ser honrados. Paulo honra, do verso 21 ao verso 27, homens extraordinários, servos de Deus que Paulo fez questão de honrar. Ah, mas eu não sou de costume de honrar ninguém, porque a pessoa vai ficar prepotente. Prepotente na nossa cabeça, irmão, porque quem honra, honra. Paulo fez questão de honrar esses homens. Vamos lá, vamos devagar. 3 vias. Primeira, inimigo de caminhadas na fé. Segunda via, inimigos a evitar. Terceira via, servos que devemos honrar. Essas 3 vias compõem todo o capítulo 16 e a nossa última aula de hoje, que nós de fato começamos nesse exato momento, ok? Então eu quero falar para ti que do verso 1 ao verso 16, nessa questão dos amigos de caminhada, se você contar direitinho aqui, você vai ver Paulo fazendo saudação ou mencionando o nome de 26 pessoas. Num único capítulo, 16, Paulo menciona 26 pessoas, das quais 9 são mulheres.
De 26 pessoas, 9 são mulheres. Olha a importância das mulheres no ministério que Cristo teve, que Paulo teve, que a igreja teve e que a igreja tem até os dias de hoje. O que seria da igreja sem as mulheres? O que seria da igreja sem a importância das mulheres no meio da comunidade? Não é verdade? Então Paulo menciona 9 mulheres somente no capítulo 16, desse grupo de 26 pessoas que ele faz menção. Verso 1. Então do verso 1, está escrito assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva. Grifa aí, serva. Esse serva da irmã Febe significa que possivelmente, alguns acreditam que sim, alguns acreditam que não. A linha que não acredita que esse serva essa serva do verbo servir, alguns acreditam que não era diaconia, mas muitos, inclusive eu, acredito que essa serva do verbo servir era que a irmã Febe possivelmente fosse uma diaconisa no ministério do apóstolo Paulo. Querido, a irmã Febe era uma irmã abastada, uma irmã rica, financeiramente falando. Paulo diz que a irmã Febe, ela deu o recurso, ela deu a vida, ela deu o tempo e ela deu a riqueza em prol do crescimento da obra de Deus na terra. Uau! No passado teve pessoas que Deus deu poder, riqueza, status, glamour, posição social, e isso não contaminou o coração deles. E uma dessas pessoas foi a irmã Febe, que sustentou, patrocinou e foi uma cooperadora com o ministério do apóstolo Paulo. Cooperadora com a obra de Deus na terra, sobretudo com a vida ou sobre a vida do apóstolo Paulo, mencionado aqui. Possivelmente essa mulher tenha abençoado muitas famílias, muitas igrejas, muitos cristãos que eram menos favorecidos. E a Bíblia não relata, mas a Bíblia relata que Febe não deixou que a sua riqueza, aquilo que Deus compartilhou com a sua casa, com a sua mesa e com o seu bolso, os seus recursos, não contaminou o coração dela. Pelo contrário, quanto mais Febe tinha, mais ela compartilhava e colaborava, patrocinava o reino de Deus na terra através da vida do apóstolo Paulo. Meu Deus, que coisa linda! Então isso aconteceu ontem, está acontecendo hoje e vai acontecer até quando Jesus voltar. Homens e mulheres com riquezas materiais que não deixam as riquezas dominar os seus corações. Eu te falei, parecia somente uma carta de saudações, mas não é. Tem muita coisa rica aqui que nós vamos crescer juntos aqui. Vamos embora, vamos juntos. Então o verso 1 fala de quem? Da serva Febe, serva da igreja em Cencreia. Pastor, o que é Cencreia? Cencreia foi uma das cidades que era o quê? A metrópole de Corinto. Cencreia era uma cidade na região metropolitana de Corinto. Então Cencreia estava ali, no vulco, no centrão, na população maior, naquele comércio vai e vem, aquela coisa desenfreada das grandes metrópoles. Cencreia estava naquele bolo ali de Corinto. E aonde estava a Febe servindo? Exatamente nesse, entre aspas, tumulto populacional. Então ela era uma mulher rica, uma mulher crente, ardia no coração de Febe a obra missionária, e ela não se contaminou, ainda que estivesse vivendo na igreja de Corinto, no meio de uma metrópole, aonde o comércio era forte e poderoso. Isso não contaminou o coração da irmã. Rica, porém fiel. Rica, porém generosa. E aí nós entramos no verso de número 2. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos, e lhe
emprestem a ajuda que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, como acabei de falar, inclusive para mim. Por que Paulo está recomendando FEB? Por que hoje, século 21, nós não temos a cultura de mandar uma carta para recomendar um irmão que está indo visitar uma outra igreja? Porque hoje tem redes sociais. Quando a pessoa vai pesquisar sobre a vida de alguém, já entra logo no Facebook, no Instagram dela, e já vê qual é o perfil dela, vê se é crente, vê se toma umas beer night, vê se é santo de verdade, porque a rede social mostra tudo. E mais, naquele tempo não tinha hotéis, pousadas, estalagens com facilidade da forma que nós temos hoje. O único local que os irmãos tinham para poder ficar quando visitavam uma outra cidade, uma outra igreja, uma outra comunidade, era na casa dos irmãos. Então, para que não chegasse lá e alguém me tratasse mal por não me conhecer, não sabe de quem eu sou ovelha, o que Paulo fazia? Recomendações: recebam a FEB, ela tem abençoado a igreja, ela tem abençoado muita gente, ela tem abençoado a mim. É o que ele diz no verso 2, uma recomendação pastoral para uma mulher que precisava de hospedagem, aonde ela estava indo, na igreja de Roma, ok? Guardou isso aí? Vamos para o verso 3, tem muito mais, vamos embora juntos. Eu olho para o verso 3 e vejo o quê? Trabalhadores na obra de Deus. Querido, a obra de Deus sempre foi constituída, a obra de Deus sempre cresceu, sempre se multiplicou por causa dos trabalhadores, voluntários, homens e mulheres generosos, que não somente contribuem com recursos, mas principalmente doam a sua vida, a sua saúde, o seu fôlego, as suas mãos, os seus pés, para que o evangelho multiplique nos 4 cantos da terra. O verso 3, olha para mim, grifa aí, o verso número 3, o verso 6, o verso 9 e o verso 12 nos mostram isso claramente na carta de Paulo ao povo de Roma, no capítulo 16. Vamos ler esses 4 versos? 3, 6, 9 e 12, de 3 em 3. Aqueles mega espirituais já querem logo espiritualizar, de 3 em 3, Pai, Filho, Espírito, não tem nada disso, é de 3 em 3 porque está escrito aqui na Bíblia, no verso 3, 6, 9 e 12, olha só, homens e mulheres trabalhadores, verso 3, saúdem Priscila e seu esposo Áquila, que casal, hein? Que casal, meus colaboradores, serviço, trabalhar com amor, se dedicar à obra de Deus, se entregar de corpo, alma e espírito. Priscila e Áquila são meus colaboradores em Cristo Jesus. Olha o verso 6, saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Maria trabalhou arduamente por vocês. Que coisa linda, Áquila e Priscila. Maria também está no pacote, porque juntamente com Áquila e Priscila, Maria fazia parte do quê? Do grupo que Deus trouxe à mente de Paulo como homens e mulheres que se doam de corpo, alma e espírito para que o evangelho cresça, para que a obra de Deus multiplique. Olha o verso 9, saúdem o Urbano, nosso cooperador em Cristo. Que coisa linda, Áquila, Priscila, Maria e Urbano, homens e mulheres que se dão por completo em prol do crescimento, cooperar com a obra de Deus da terra. Olha o verso 12, saúdem Trifena e Trifosa, bons nomes para você colocar nas suas filhas. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Áquila, Priscila, Maria, Urbano, Trifena, Trifosa, olha o povo de Deus, o corpo de Cristo, juntos, unidos, ainda que em cidade diferente, ainda que em estado diferente, ainda que em países diferentes, mas eles estão unidos, juntos, cooperando com o evangelho. E Paulo está dizendo aqui que esse povo era cooperador do seu chamado específico. Apóstolo Paulo, pego por Deus, chamado por Deus.
Eu tenho um parênteses para abrir aqui, que eu acho muito relevante, e farei agora. Abre parênteses. Se você tem um chamado para missões, perca o medo agora. Sabe por quê? Porque o Deus que chama, levanta pessoas para te acompanhar, te sustentar, cuidar de você e ser seus colaboradores, cooperadores, parceiros. Fecha parênteses. Eu senti vontade de falar isso aqui agora. Verso 3, verso 6, verso 9 e verso 12. Nós estamos lendo aqui sobre homens e mulheres. A irmã Priscila, a irmã Maria, a irmã Trifena, a irmã Trifosa, o irmão Áquila, o irmão Urbano. Homens e mulheres que cooperaram profundamente, diretamente com o apóstolo Paulo. Tem mais? Claro que tem. Tem Timóteo e tem vários outros. Mas nesses 4 versos, eu estou lendo o nome dessas pessoas que mencionam nesses 4 versos. Mas tem mais. Vamos ler daqui a pouco. Então, o ponto número 1 da carta de Paulo aos Romanos, na última aula, capítulo 16, qual é o ponto número 1? Ponto número 1? Amigos de caminhada cristã. Ok? Sobretudo, se a gente pudesse botar ponto 1.1, tem o ponto 1, que é amigo de caminhada cristã, e tem o 1.1. O 1.1 é o quê? Homens e mulheres incansáveis em cooperar com a obra de Deus. Se a gente pudesse botar o 1.2, recapitulando, ponto 1, amigo de caminhada, ponto central. 1.1, homens e mulheres incansáveis em cooperar com a obra de Deus. 1.2, está aqui, ó. 1.2 está aqui, ó. Servos, o quê? Patrocinadores. Pastor, refresca a memória. Rica, cheia do dinheiro, mas que patrocinava a obra de Deus. 1.1, incansáveis. 1.2, patrocinadores. Aonde está isso? Lá no verso 1. Sobre a mesma irmã Febe, que acabamos de ler. Patrocinadores, colaboradores. Patrocinam não somente ou sobretudo com orações, que é o mais poderoso, mas também patrocinam com aquilo que Deus tem colocado sobre as suas mãos. Patrocinadores do reino. 1.3, verso 5, verso 11, verso 5, verso 11, verso 14, verso 15. No ponto 1.3 está o quê? Uma igreja espalhada. Uma igreja espalhada na cidade. Isso aqui é lindo. Eu achei que eles tinham um prédio. Nem tinha prédio lindo como nós temos hoje, ok? Nem tinham prédios. A massa da igreja, a igreja de corpo presente, não tinha como nós temos hoje. A facilidade de termos um templo, um castelo, um prédio, um auditório que a gente possa se reunir. Era a igreja espalhada na cidade ou nas cidades. Aonde? Nas casas. Digita aí não. Escreve aí, células nas casas. Verso 5, preste atenção. Verso 5. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Na casa de quem? De Áquila e de Priscila. De Priscila e de Áquila. Priscila e Áquila deram as suas vidas para arriscaram as suas vidas em prol do evangelho. Está escrito aqui. No verso 3, no verso 4, arriscaram a vida por mim. E depois no verso 5, Paulo diz assim: eles têm a igreja em suas casas. Verso 5, mais uma vez, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. A igreja nas casas, células,
Pequeno grupo, grupo pequeno, não interessa a nomenclatura, mas é o que? A igreja nas casas. Uau! Eu estou no 1.3 ainda, eu tô pegando o título e dividindo ele para tentar ganhar mais tempo contigo, ok? Fica aí, vamos juntos. Olha o verso 11. Saúdem Herodião, meu parente, saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Querido, a igreja nas casas é um modelo bíblico. Isso não foi inventado agora por modinha. Vamos inventar mais uma modinha. Qual é a modinha? Célula. Qual é a modinha? Grupo pequeno. Não, lindo. A igreja nas casas vem desde a igreja lá de Corinto, lá de Romanos. Está escrito aqui. Isso é um modelo poderoso e bíblico. Isso não é um estilo atual. Isso é um estilo de vida da igreja, DNA, dos primeiros discípulos, a igreja nas casas. Então o que nós temos que fazer como igreja, para você que de repente não é da IBAG, me escute então, você que não é da IBAG, porque nós aqui não temos células, nós vivemos em células. Existe uma grande diferença entre ter células e viver em células. Infelizmente, repito, infelizmente, muitas igrejas que tinham pequenos grupos fecharam com a pandemia. Mas as igrejas que vivem células, vivem pequeno grupo, respiram isso, é o carro-chefe ou o ponto forte do seu DNA, elas não fecharam. Sabe por quê? Porque a igreja está preparada para que um prédio seja fechado e, ainda que não seja mais aberto nunca mais, a igreja não para, porque ela tem o DNA dela de se reunir nas casas, nas cavernas, nos porões, como era a igreja primitiva. Isso é poderoso. Então tinha célula, a igreja estava na casa de Priscila e Áquila, a igreja estava na casa de Herodião. Verso de número 14 agora. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patróbas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Mais uma casa. Esse grupo tinha mais um grupo de pessoas, os irmãos que estão com eles. Tinha outros irmãos que, junto com esses irmãos do verso 14, constituíam a igreja em mais uma casa, mais um endereço, espalhado pela cidade. Que coisa poderosa! Que texto riquíssimo! É Romanos capítulo 16, pastor do céu. Eu achei que era só saudações. Calma aí, tem muito mais. Olha o verso 15. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Mais uma casa. Junto com Filólogo, junto com Júlia, junto com Nereu e sua irmã, e junto também com Olimpas, existe um grupo de santos, junto com eles nas casas. Pastor, resume, meu querido, multilocais, aonde a igreja adora a pessoa de Jesus. Multilocais. Seja na casa, seja no restaurante, seja num templo, seja numa livraria, não interessa o local, seja debaixo de uma árvore, não interessa o local, seja numa lanchonete, não interessa o local, aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, Jesus falou, eu estou presente, e aquilo ali significa igreja, o meu corpo na terra. Aleluia, aleluia, isso é poderoso. Então, a modo de título, do verso 1 ao verso 16, o que a gente encontra? Amigos de caminhada. Amigos de caminhada. Febe, rica e generosa, patrocinadora. O que a gente encontra? Amigos, servos e trabalhadores. Aqui, servos e trabalhadores, recapitulando, 3, 6, 9, 12, 4 versículos, servos e trabalhadores. E por último, igreja espalhada na cidade, verso 5, verso 11, verso 14, verso 15, como nós acabamos de ler agora. Vamos continuar?
Vamos passar para a segunda via? Até agora, 32 minutos, me guarda, Jesus. Até agora foi apenas o quê? A primeira via do capítulo 16, da última aula, que é a via do amigos de caminhada. Agora vamos entrar na segunda via, que é inimigos a evitar. Inimigos a evitar é do verso 17, como já falei lá no início, há 36 minutos atrás, 33 minutos atrás. Amigos a evitar, do 17 ao verso 20. Vamos ler aqui. 17. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos. Meu Deus, é um inferno dentro da igreja. Graças a Deus acabou isso, né, pastor? Acabou? Acabou? Não, lindo. O joio continua no meio do trigo e a separação só vai ser feita no dia da colheita final, quando Jesus vai arrebatar a sua igreja. Nesse dia que ele vai queimar o joio e vai promover o trigo. Enquanto ele não vier, o joio está no meio do trigo. Isso é velho. Calma aí. Olha que choque. Olha que choque agora. Seja forte. O Senhor está dizendo para mim, pastor, o Senhor está dizendo para mim na última aula de Romanos, que Paulo está afirmando, mencionando e recomendando que os irmãos da igreja de Corinto tomem cuidado com pessoas que causam divisões e geram obstáculos para que a obra de Deus não avance. Isso tudo dentro das igrejas. Você é ultra, mega e power inteligente. É exatamente isso que a gente está falando aqui. Agora escreve na sua Bíblia aí. Infelizmente, isso é verdade. Segunda via do capítulo 16. Eles causam obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Olha como o inferno é sujo. Pastor do céu. E eu aqui, viajando na maionese, achando que era apenas uma carta de saudações. Olha como é que o inferno é sujo. O que eles tentam impedir de avançar, tentam gerar divisões e criam obstáculos, não é para que compre mais cadeiras. Olha como é que o inferno é sujo. O que eles tentam impedir que avance, não é que a gente faça festinha nas nossas reuniões de célula nas casas. O que eles tentam impedir que avance, e eles geram eles injetam todas as suas forças para impedir esse crescimento, sabe o que é? Ensino. Ensino da palavra de Deus. Por quê? É simples. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O ensino promove liberdade. O ensino promove olhos espirituais abertos. O ensino promove fortalecimento na fé. Então, se eu impeço que o ensino avance, eu impeço que pessoas sejam libertas da cegueira espiritual. Eu impeço que pessoas sejam salvas em Cristo Jesus eternamente, porque é o ensino através da palavra de Deus que liberta. Olha como é que o inferno é sujo. Pegou? Pegou essa chave? Guarda para você. Se tem uma coisa que Satanás quer até hoje, é não impedir que a igreja faça festinha, é não impedir que a igreja faça acampamento. Não, irmão, ele não está nem preocupado com acampamento, ele não está preocupado com festinha. O que ele quer impedir que a igreja de Cristo avance é no conhecimento da Santa Escritura, que é a palavra de Deus. O ensino dessa palavra é o que o inferno tenta com todas as suas forças impedir que a igreja avance. Verso 18.
pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas essas pessoas estão servindo seus próprios apetites, interesses pessoais. Essas pessoas não estão preocupadas com o reino, elas estão preocupadas em ter likes e seguidores. Elas estão preocupadas em quê? Em quê? Seus próprios apetites, sua própria reputação, sua própria vanglória, seu próprio eu, seu próprio posso. Se eles têm cargo na igreja e posição de destaque, ainda que seja só no papel, para eles já está bom demais. Sabe por quê? Porque o importante para eles é o umbigo deles reluzir. Não é o nome de Jesus, é o umbigo deles reluzir. Para isso eles prestam. Só para isso também que eles prestam. Ah, não, desculpa. Eles prestam também para quê? Para gerar o quê? Divisões e gerar obstáculos. Para isso também eles prestam. Afastem-se deles. Final do verso 17. Final do verso 18. Bajulação. Enganam pessoas ingênuas com bajulação. Ah, Jesus, guarda minha boca, só dá o estudo, pastor. Queridos, bate nas suas costas, fala palavras melosas, a boquinha deles parece que solta até mel, mas o fundo do coração está totalmente podre, podrificado, cheirando mal. Pela boca, aqui está escrito, gente, não sou eu que escrevi isso não, ok? Pela boca deles sai bajulações, palavras doces, parece até mel, mas dentro está podre, cheirando mal, cheio de larvas, contaminados. Por quê? Porque não querem receber a sã doutrina e a sã correção da palavra de Deus. Olha o verso 19, e você achando que era apenas um livro de saudações, hein? Olha o verso 19. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, disse Paulo, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Segundo verso da segunda via, que é inimigos a evitar. 20. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Pastor, resume. Eu vou resumir a segunda via para você. A fatura desse povo vai chegar, mas a justiça não é nossa. A justiça é de Deus e para a glória de Deus. A nossa função como igreja, o que é? Suportar. Ah, eu achei que era caminhar. Não. Com esses aqui, vocês não caminham. Com esses aqui, vocês não comem a mesa. Com esses aqui, vocês não ficam de papinho nas redes sociais. Com esses aqui, exclui da sua rede de relacionamentos, até da internet. Que isso, pastor? Heresia? Heresia? Acabamos de ler, no finalzinho do verso 17, afastem-se deles, afastem-se. Sobretudo, a justiça não é feita com as nossas mãos, a justiça pertence a Deus, que é o dono da obra e dessa palavra. Eu posso ouvir um amém na sua casa aí? A justiça pertence a Deus. A justiça pertence a Deus. A fatura deles vai chegar, vai. O povo que impede o crescimento, o povo que é quizumbeiro, o povo que está no meio da igreja de Cristo com cara de santo, palavras enganosas, bajulação, mas o coração está podre, a fatura deles vai chegar, amigo, isso é certo. A Bíblia não mente, vai chegar. Que Deus tenha misericórdia desse povo. Vamos embora para a terceira e última via, que o tempo não para. A terceira e última via do capítulo 16, para nós encerrarmos nossa última aula, é a via dos servos que devem ser honrados. Não é bajulados, é honrados. Ok? Do verso 21 ao verso 27, Paulo faz referência, ou se refere, faz menção a esses nomes. No verso 21 ele fala de Timóteo, no verso 22 ele fala de Tércio, no verso 23 ele fala de Gaio, Erasto e Quarto. 1, 2, 3, 4, 5 homens. Terceira e última via do nosso estudo, o que é? Servos que devem ser honrados. Paulo tinha prazer em honrar
exaltar, louvar a Deus, não é exaltar a homens da mesma forma que ele exaltava a Deus, não. É exaltar no sentido de que esses homens merecem ser mencionados, porque são homens íntegros e retos, tementes a Deus e que dão a vida pelo crescimento, o cooperar com o evangelho de Deus na terra. É nesse sentido que Paulo honrava esses homens. E Paulo tanto honrava que Paulo faz menção do nome deles na carta que ele envia ao povo de Roma. E isso é tão favorável a Deus que Deus deixa que fosse escrito em sua palavra. Pegou? Pegou essa chave? Não está escrito aqui porque Paulo quis. Está escrito aqui porque Deus aprovou. Paulo quis honrar esses homens e Deus carimbou. Eu aprovo, Paulo. Eu aprovo a tua atitude. Tanto aprovo que eu vou deixar escrito na minha palavra. Pega essa chave aí. A honra nasceu no coração de Deus. Então Deus aprova que no meio da igreja, pastores, líderes, servos, honrem uns aos outros. Deus tanto aprova que permitiu estar escrito na sua palavra. Olha o verso número 21, e eu termino com isso. 21, Timóteo, meu cooperador. 22, eu, vírgula, Tércio, vírgula, que redige esta carta. Ai, Jesus, isso aqui é lindo demais. Ai, meu Deus, me ajuda. Existe uma igreja na casa de Priscila e de Áquila. Existe a irmã Maria, que trabalha arduamente. Existe o Urbano, que é cooperador, verso 9. Existe Trifena e Trifosa, verso 12, que são mulheres extraordinárias, mulheres que trabalham muito por vocês. Existe Rufo, eu estou no verso 13. Existe Rufo, que o pai dele foi Simão de Cirene. Você sabe quem era Simão de Cirene, lindo? Simão de Cirene foi o homem que carregou a cruz de Cristo. O pai de Rufo, que Paulo está mencionando no verso 13, o pai de Rufo carregou a cruz de Cristo. E a mãe de Rufo, Paulo chamou ela como de sua segunda mãe. Verso 13. Existem homens e mulheres lindos e trabalhadores, incansáveis, sobretudo. Existe também os servos intelectuais. Existe o que faz comida, existe o que abre a casa, existe o que faz o lanche da célula, existe aquele que são os pregadores, mas também existe os intelectuais. Existe, por exemplo, no verso número 22, o Tércio. Sabe quem é o Tércio? A Bíblia não diz que o Tércio tinha uma célula na casa dele. A Bíblia não diz que o Tércio era como Trifena e Trifosa. A Bíblia não diz que o Tércio era como Áquila, que deu a sua vida, arriscou a sua vida em prol do evangelho. Não, mas a Bíblia diz que Tércio era quem? Um homem culto, letrado. Olha o que Tércio fazia. Tércio redigiu a carta de Paulo ao povo de Roma. Pastor, eu vou resumir para você. A multiforme áreas de atuação no corpo de Cristo. Existe multiforme área de você ser usado por Deus no corpo de Cristo. E é o que Paulo está dizendo aqui no versículo 22. O Tércio, ele redige esta carta de Romanos que eu estou enviando para vocês. Eu faço meus rabiscos aqui, ó, e o Tércio pega, e o Tércio redige, o Tércio alinha, o Tércio organiza, o Tércio bota uma letrinha melhor, e o Tércio quem envia essa carta para vocês. Irmãos, olha para mim, olha como o corpo de Cristo pode ser beneficiado com multiformas de atuação. Pegou essa chave? Guarda no teu coração. Ok? Guarda no teu coração. Mais um, 23, o Gaio. O Gaio era um servo hospitaleiro. Aqui, ó, Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos. Sabe quem era o Gaio? O Gaio é mais ou menos um Barnabé. O Gaio é aquele coraçãozão que abria a sua casa e hospedava a igreja, hospedava Paulo, hospedava os missionários.
O Gaio era aquele anfitrião que tem prazer em abrir a porta da casa dele para receber a igreja, cuidar bem dela, alimentar, dar uma aguinha quente para um banho e depois fala assim: meus irmãos, vão na paz, que a missão continue, que Deus envie vocês, que Deus abençoe vocês. Era o Gaio. Mas em contrapartida, quando esse grupo saía, vinha um outro grupo de missionários necessitados. O que o Gaio fazia? Abria a casa de novo. Esse era o Gaio. O Tércio redigia as cartas. O Gaio abrigava a igreja. O Áquila e a Priscila tinham uma célula em casa. A Maria, a Trifena, a Trifosa trabalhavam arduamente. Meu amigo, por favor, abre o teu coração e a tua mente aqui agora para escutar uma coisa. A igreja de Cristo sempre teve uma atuação de multiforme maneiras. Não limite o evangelho com 1, 2, 3 formas de atuar dentro de uma caixa, de um templo. Não! A igreja de Cristo tem multiformes maneiras de fazer com que o evangelho prospere, cresça e multiplique na terra. É os nomes que Paulo está honrando aqui. Aqui. Estou no verso 23. Erasto, administrador da cidade. Homens com poder. Homens com autoridade na cidade. Erasto não era qualquer um. Erasto era um administrador da cidade. Administrava. Erasto administrava na cidade. Mas sabe o que ele era? Apesar de ser administrador, ou melhor, maior do que ser administrador, Erasto era um servo de Deus, que cooperava com o ministério de Paulo. Obrigado, Espírito Santo. Olha o que Deus falou comigo aqui agora. Presta atenção. Você lembra do verso 1 da irmã Febe, a irmã que era rica? Lembra? Ok. Então tem a rica, a Febe, tem a Trifena e a Trifosa, tem o Erasto, administrador, tem o Tércio, culto, que redigiu essa carta de Paulo ao povo de Roma, e também tem o irmão Quarto. Pastor, aonde você quer chegar? Eu concluo ou quase concluo. Eu preciso mais 10 minutos, ok? Nós vamos fechar o estudo em 1 hora cravado. Só mais 10 minutinhos. Temos 50 minutos aqui. 1 hora cravado a gente fecha o estudo. Presta atenção. O que Paulo está dizendo é: tem ricos, tem pobres, tem classe média baixa, classe média média, classe média alta, tem trabalhadores braçais, tem trabalhadores intelectuais, tem administradores, tem cultos, tem leigos, tem todo tipo de gente no meio do corpo de Cristo que trabalham juntos. Não, calma aí, tu não pegou. A igreja de Cristo na terra é o único ambiente que Paulo está falando aqui, que senta o culto com o não culto, o pobre com o rico, o menos com o mais, o governa e o governado. A igreja de Cristo é o único ambiente na face da terra que senta aquele que é podre de dinheiro e aquele que está contando as moedas para comer amanhã. A igreja de Cristo é o único ambiente aonde dentro dela todos são iguais. Somente na igreja de Cristo tem isso. É o que Paulo está tratando. Eu vou para o verso de número 26 e vou terminar. Mas agora, não, vamos ler o 25 também. O 26 é um complemento do 25. Se eu ler o 25, se eu ler só o 26, vai ficar, o entendimento vai ficar incompleto aqui. Olha o 25. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do ministério oculto nos tempos passados. Esse mesmo tem poder que Paulo falou no 25, ele vai falar assim no 26. Mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno. Para quê? Para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Verso 27, último. Sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Pastor, o que Paulo quer tratar no verso 26 e último? Paulo quer tratar sobre a importância do conhecimento da palavra de Deus.
Quem tem a palavra de Deus firmada em seu coração, quem lê a palavra de Deus diariamente, não é dominado, destruído, manipulado por qualquer ventinho de doutrina ou por qualquer heresia nas redes sociais. Pelo contrário, quem é cheio da palavra de Deus, quando escuta alguma coisa que não condiz com a palavra, pode parar. Não é isso não é isso, está errado. Agora, quem não sabe o que é Bíblia, quem não tem ela no coração, qualquer coisinha, arrasta e leva. Paulo falou assim no 26 mais uma vez: mas agora revelado e dado a conhecer em que canal do YouTube? Em que meio? De que maneira? Paulo falou assim: ele se deu a conhecer por vocês, aonde? Pelas escrituras proféticas, a palavra de Deus. Que coisa linda! Então Deus se revela a nós e nos dá a conhecê-lo através da santa palavra de Deus, palavra dele. Aqui ele se revela e aqui ele se deixa conhecer. É que Paulo está dizendo. Graças a Deus eu tenho mais 7 minutos que eu mesmo me dei. Então vamos terminar com isso aqui, vamos orar. Recapitulando, da aula 1, capítulo 1 de Romanos, até o final da aula 16, capítulo 16 de Romanos. Foram 16 aulas extraordinárias. Se você perdeu alguma delas, vai para o IBAG TV no YouTube, assiste lá, compartilha, que você possa pegar, mas não assiste sentado com a caneca de café, não. Pode ter o cafezinho, não tem problema, mas o café, a Bíblia, a caneta, o lápis e o marcador de texto. Você não vai assistir às aulas, você vai estudar junto conosco as 16 aulas do livro de Romanos. Eu te convido a fazer isso e compartilhe essas aulas com muitos nomes que você sabe que precisa, ok? Termino. No capítulo 12, nós aprendemos o quê? Porque na verdade, a carta de Paulo aos Romanos, como nós tratamos há pouco atrás, há 54 minutos atrás, nós falamos que a carta de Paulo um tratado teológico e doutrinário, o maior tratado teológico e doutrinário, ok? Mas o livro de Romanos é um livro que ele pode ser separado em pelo menos 6 vias, 6. Por exemplo, a primeira, relacionamento seu com Deus, o capítulo 12 fala sobre isso. Segundo, relacionamento com você e você mesmo, eu comigo mesmo, ok? Que também o capítulo 12 fala sobre isso. Relacionamento entre você e seus irmãos, o capítulo 12 também fala sobre isso. Relacionamento entre você e seus inimigos, o capítulo 13 trata sobre isso. Não, o capítulo 12 trata sobre isso. Relacionamento com as autoridades, ok? Que nós devemos às autoridades o quê? Tributos e honra. Capítulo 13 de Romanos. Tributos e honra, desde que a lei que eles emitem para nós, os decretos que eles emitem para nós, não agridam a nossa fé e nem a palavra de Deus. Se não agredir a nossa fé e nem a palavra de Deus, ok, devemos tributos e honra a eles, autoridades. Capítulo 13. E por último, o que? Irmãos que não pensam como nós. Relacionamento com Deus, relacionamento comigo mesmo, relacionamento com meus irmãos, relacionamento com inimigos, relacionamento com as autoridades e relacionamento com outros irmãos que não pensam como nós pensamos. Divergência de opiniões. Aonde está isso, pastor? Capítulo 14 e capítulo 15. A aula 14 e a última aula, a penúltima aula, a 15, domingo passado, tratamos sobre isso. Uns comem, uns não comem carne. E Paulo vai tratar esses dois grupos, dos que pensam diferente, como fortes e fracos. Paulo se considerava do grupo dos fortes. E aí Paulo vai escrever para eles como o quê? Os fracos querem achar que os fortes são mais crentes, e por isso debocham dele. E os fortes querem achar que os fracos são menos crentes, querem menosprezá-los. E Paulo escreve o capítulo 14 e 15 para colocar ordem na casa. Nós como igreja, nós como corpo de Cristo, podemos pensar diferente, divergir diferente de opiniões, desde que não seja de princípios. Eu tenho 3 minutos. De princípios. Por exemplo,
Ah, eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu não tenho nem mais papo contigo. Não dá mais para conversar com você. Porque isso aqui não é divergência de opinião. Isso aqui é divergência de princípios. Divergência de opinião é uma coisa. Divergência de princípios é outra coisa. O que Paulo está tratando é divergência de opiniões. Vocês acham que é puro comer carne. Vocês acham que é profano comer carne. É divergência de opiniões. Agora, que a Bíblia não é a palavra de Deus, o meu papo contigo acabou aqui. Que Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo, o meu papo contigo acabou aqui. Por quê? Porque isso não é divergência de opinião. Isso é divergência de princípios da palavra de Deus. Que fique claro isso. Amém? Então eu quero terminar a aula contigo orando agora. E falar para você, falar para ti que foi enriquecedor estudarmos juntos todo domingo, aqui às 10 horas da manhã, no IBAG TV, Romanos, o livro de Romanos. Logo, logo, em breve, estaremos estudando mais uma carta, mais um livro, mais uma carta do apóstolo Paulo e mais um livro da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Deus, no nome de Jesus, que a tua palavra possa ficar guardada nos nossos corações e na nossa mente para a tua glória. Deus, no nome de Jesus, que o livro de Romanos, esse tratado teológico e doutrinário abençoado, possa ser um livro que de fato venha nortear, dar o norte da nossa conduta como igreja na terra. Muito obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por homens extraordinários que passaram nessa terra e somos gratos a eles, servos incansáveis do Senhor, como o apóstolo Paulo mencionou no último capítulo de Romanos, homens e mulheres que por causa deles, de não recuarem, de não abrirem mão do evangelho, nós estamos aqui mencionando até hoje o nome dessa turma linda que passou antes de nós. A ti toda a honra, a ti toda a glória e a ti todo louvor, Deus, para todo sempre. Fortalece a sua igreja na terra, fortalece as nossas vidas e que possamos ser como Paulo, como Áquila, como Priscila, como Tércio e tantos outros homens, como Timóteo e tantos outros homens que não recuaram na sua missão. Guarda o nosso coração, guarda os nossos corações, guarda a nossa vida, guarda a nossa mente, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um domingo abençoado, e eu te aguardo ou presencialmente, que é o melhor, ou online, daqui a pouco, às 19h30, aqui no IBAG TV. Deus te abençoe.